Foi, Eu amo gente. esse poema. Esse poema me lembra quando eu trabalhava no Tegel, e aí na Aham. quinta série tinha um menino, ele era um menino muito lindinho, assim, só que as crianças não gostavam de brincar com ele, não sei por quê, ele era um menino negro, bem magrinho. E aí numa aula de português e de inglês, num projeto, a gente ia apresentar essa poesia, né? E aí ele disse que ele queria ter uma borboletinha, a borboletinha amarela. E ele era muito expressivo mesmo. E aí a avó dele veio e disse, não, o meu neto não vai ser borboletinha, porque ele é um menino. Ele não vai ser borboletinha. E o menino começou a chorar, porque ele queria ser borboletinha. Isso me marcou na época, né? Prisando a criança, né? De participar, seja lá por um preconceito bobo, né? Deixa da época. Mas, enfim, ele Gente, se eu acabou falar para que foi vocês contra. que eu tive um sonho essa noite, eu sonhei eu sendo carregado por um monte de borboletas. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu tive um sonho tão lindo essa noite. Eu juro que eu sonhei um campo, eram flores, que pareciam flores, mas eram asas de borboleta. Quando eu entrava nesse campo, essas borboletas elas vinham e me pegavam e me carregavam para um outro lugar. Esse foi o meu sonho. Eu acordei assim choroso agora de manhã cedo assim, e tava meio um clima meio nublado por aqui. Aí eu disse, meu Deus, mas que coisa. Aí eu tô vendo agora esse vídeo e a professora conseguiu me emocionar, porque eu tô aqui, ó, com os olhos de, gente, mas que coincidência de borboletas, e eram borboletas de várias cores. E eu entrava nesse campo e aí as borboletas me levavam para um outro lugar. Que massa, que lindo. Eu É sei que no muito, final ele conseguiu apresentar, conseguiu ser uma borboletinha amarela, porque eu botei mesmo a deve roupa ter sido uma nele. borboletinha amarela linda. Lindo, maravilhoso. E a borboleta mais expressiva do que as meninas, entendeu? Muito lindo ele. E aí, assim, na época, há 17 anos atrás, eu não tinha como gravar essas coisas, né? Mas muito lindo. Obrigada, Vicência, por esse vídeo lindo. Seu microfone está desligado. Bom dia. Mais uma vez estou ouvindo aqui, gente, que bom que o nosso momento de aquecimento, ele está chegando virtualmente até cada um de vocês. Que maravilha. Bom dia, sejam todos bem-vindos. E é com esse aquecimento multicor que nós queremos acordar nessa manhã, que a cor nos dá um entusiasmo maior para começar a vida e olhar o mundo de uma forma bem multicor. E as multicores da borboleta e seu voo suave, mais firme, quer nos dar essa esperança. Nós trabalhamos no dia anterior com o verde, que era o esperançar. E agora nós estamos com o multicor e terminando com o branco, a pureza, a paz, a pacificidade e a concórdia. É o que nós precisamos no mundo e no nosso país. E eu trago 2 ícones, tá? 2 pedras de energia, e independente da nossa crença, nós temos fé e temos esperança. Então, eu trago a pedra da saúde, o quartzo verde e a hematita, a pedra da força, da energia, para a gente começar esse dia bem conectado, interligado no bem, no amor, na paz e na concórdia, tá? Que bom, sejam todos bem-vindos e eu espero que essa manhã seja tão proveitosa quanto a anterior, ok? Nós estamos, todas as pessoas que estavam na semana passada estão aqui ou tem alguém que não estava? Se tiver, por favor, abra a sua janelinha e mostre-se. Amei o seu fundo, Alderico. Está assim divino, tá? Bem primaveril. Borboletas. Peguei aqui a onda da borboleta. Ok, muito bom. Tem alguém que não estava conosco no dia anterior?
Não? Quem faltou não pode dizer que faltou, né? Mas a A Ana gente Cristina, sabe quem faltou, criança, não vou mentir. a Ana Cristina sabe qual a lista, tá? Então vamos para o nosso espelho de acolhimento que vai configurar esse vídeo, que vai completar o nosso vídeo. Vamos lá? Nossa primeira tela, Alderico. Tá, a gente é aqui, vou Eu já voltar aqui. compartilhei. Tá Só, aparecendo, não? só volta um pouquinho essa primeira tela, que tem o logo do CAS, por favor. Ah, é essa. Tá, desculpa, porque eu não abri aqui, gente. Estou meio perdidinha. É porque Só um tá minutinho. pequena, né, a tela da Ana. Tá pequena, Alderi, que eu estou tentando abrir toda. Mas tá dando para visualizar. Peraí. Vamos resolver isso aqui. Ok. Foi essa tela que você me mandaste. A primeira é essa mesmo. Eu só estou querendo ver se ela fica um pouquinho maior para visualizar. Vocês estão Mas vendo, né, a tela que eu estou compartilhando agora? Sim, sim. Me envia por WhatsApp a tela que você encaminhou para Ana, que aí eu compartilho aqui e fica maior. Eu vou te enviar, Adeli. Me envia então, Ana. Ixi, eu tô dando microfonia. Isso. Me envia aí que eu compartilho aqui na tela inteira. agora ficou bom para mim aqui, gente. Para vocês, tudo ok? Sim. Ó, agora tá. Ok. Podemos iniciar? Podemos, então? Podemos. Ó, tá a tela inteira. Então, nós estamos iniciando depois desse nosso vídeo. Só um minutinho. Estava inteira para mim, tornou voltar. Não tá mais? Estava. Não tá... Peraí. Eu parei a minha, do meu slide. É para continuar? Não É precisa o não, peraí. primeiro. É esse aqui, né, professora? Esse É, aqui? o que tem a logo do CAIS, é essa Pronto. mesmo. Tá aqui já. Tá vendo? Vocês estão vendo? Sim, tô vendo. Sim, Tá sim. ótima para vocês aí, meninas. Então vamos nós? Sim, Podemos? ok. Tudo certo? Oi, professora? Estou ouvindo a professora Vicência. Ela caiu, gente? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que a professora caiu. Vamos esperar aí ela voltar. É onde tem um Vzinho. Ela tá do Tá meu lado. travado aqui, gente. Travou aqui. Agora tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhora. Opa, meu microfone aqui tá dando desligado. Não, mas eu tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo tranquilo? Estão me vendo? Sim, estou ouvindo. E vendo? Não. A câmera está Travou. desligada. Sim, porque travou aqui, está travado os dois ícones aqui meu, inclusive o microfone, mas ele está ligado, mas aqui na minha tela está desligado. Mas vocês estão dizendo que estão me ouvindo. Mas o meu ícone aqui está vermelhito. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Só um Tudo bem, minutinho. professora. Porque
Deu certo agora? Deixa eu ver aqui, deixa eu sair e voltar. Sim, agora nós estamos te Sim. vendo. Sim, Agora agora estão sim. vendo e me Sim, ouvindo, agora não sim. é? Sim. Tá. Sim. Agora eu perdi a tua... Ah, tá. Agora tudo certo. Legal. Podemos? Vai ser sempre assim, né, gente? Essa questão. A gente se arruma, fica se arrumando desde ontem à noite, não é, Ana Cristina? Fica Verdade. madrugada arrumando, fica umas 6 horas arrumando e na hora... Mas tudo certo. Vamos lá. Então, depois eu vou querer que o CAS, que vocês do Grupo CAS, explique o ícone, a logane do CAS, mas ela tem uma simbologia oriental, né? Esse gesto, ele quer dizer para nós a construção segura do zazen e a cobertura. Talvez o CAS, ele tenha uma outra leitura, quando pensou É o nesse C de ícone. cais e o telhadinho de casa. Ok, então é casa mesmo, que é o mesmo pensamento da cultura budista do Oriente, tá? Então está muito voltado. Os ícones, eles têm toda uma leitura de simbologia e a gente às vezes não se percebe, utiliza e a leitura da mensagem ela fica um pouco oculta. Tá? Então, nós vamos pensar hoje no CAS, e foi o que vocês disseram no final na avaliação, que era um reencontro, hoje é também um reencontro, é o nosso segundo reencontro, um reencontro carregado de afeto, que busca conhecimento, instrução, que vai traduzir em aprendizagem e vai nos dar bagagem para gerar determinação e confiança que vai ser materializado em esperança no meio de cada um de nós. Tá? Então, essa é a nossa mensagem inicial com as palavras que vocês concluíram o dia anterior. Nós começamos falando de esperançar na semana anterior e agora nós falamos de afeto, de reencontro e de esperança, de acordo com a conclusão de vocês. Então, para Alderico e todos os outros que estão presentes, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses, tá? É o Rubem Alves, aquele intelectual que passou por nós, um ser muito evoluído, que já nos deixou, mas está eternizado em nós, nos pensamentos, e nesse momento, mais do que nunca, essa multicor das borboletas, e essa metamorfose que nós estamos vivendo há 2 anos, ela é muito real entre nós, e a gente precisa se manter firme no dia a dia, na saúde mental e na saúde orgânica e na saúde do acreditar em um novo dia. Então, nós necessitamos disso para bem viver e para continuar os nossos dias, tá? Então, esse é o nosso aquecimento, é a nossa acolhida e é o nosso repensar na vida nessa bela manhã, com esse sol brilhando entre nós. Que estava nublado pela manhã, né, Alderico? Mas agora o sol brilha e brilha com muita intensidade. Então, depois desse momento, não sei se alguém quer concluir ou quer dizer mais alguma coisa desse primeiro momento, para a gente entrar no conteúdo propriamente dito, por favor. 2 minutinhos, se alguém quiser complementar a acolhida. Vamos lá, gente. Vamos lá? Alguém, por favor? Não percam o trem, porque ele passa e vai embora, ele é veloz. Aliás, o trem ainda é meio lento, mas é o metrô mesmo, que é bem veloz. Vamos nós? Quem gostaria de externar? Meninos.
Alderico, depois a nossa primeira tela é aquela do Resule, tá? Essa aí é a última. Isso. Não, todo mundo quieto, vai deixar para falar depois, João Lisboa. Alguma coisa a dizer para nós, querido? Vicência, bom dia aos colegas, companheiros. É Raquel, viu, João Lisboa? É o seguinte, eu acho interessante a gente sempre estar com essa motivação, né? A gente vive nesse período onde, às vezes, a gente encontra muitas pessoas que são desmotivadas por razões pessoais ou extra, né, do ambiente, que favorece também a desmotivação, porém, o esperançar que você começou na primeira aula, primeiro momento conosco, ele não deve ser só um conceito, né, o esperançar, ele deve ser um confeto, que é um conceito recheado de afeto. Então, esses conceitos para nós faz muita diferença no trabalho com o nosso público-alvo. Se a gente não tiver... eu me lembro quando eu cheguei lá na escola, a primeira coisa que eu ouvi foi uma pessoa me relatar uma situação muito triste, e às vezes não é por culpa da pessoa, a situação é que a criança síndrome de Down usava fralda, e a professora da sala regular expressou uma repulsa, né, por ter que trocar a fralda, por ter que fazer limpeza. Então, o afeto que a gente deve estar recheando a nossa vida, o nosso trabalho, em qualquer ambiente que a gente esteja, a motivação, ela precisa ser uma construção diária, porque tem muita gente que luta para desconstruir esses confetos do nosso dia a dia, né? Então, eu queria realmente parabenizar você por essa... Além de você iniciar com esperançar, hoje você fez a ponte do ontem com o hoje, trazendo para a gente novos confetos. Então, é isso aí. Eu acredito que o nosso caminhar passa 100% pelos confetos, conceitos recheados de afeto. Obrigada. Pela contribuição. Agora que nós ouvimos mais uma pessoa do nosso grupo, nós podemos iniciar, né? É bom, é uma outra visão, é uma extensão do pensamento, é aprimoramento, é assim que a gente se constrói no dia a dia. Nós vamos fazer uma rememória falando da nossa atividade que ficou, tá? Vocês lembram o que ficou? Quem gostaria de relembrar 2 atividades que ficou para nós estarmos comentando hoje? Foram 2 atividades que nós comentaríamos para reiniciar. Eu sei que uma é assistir o filme O Gambito da Rainha. Irmãos Talentosas. Isso. Ok. E a outra seria dar uma olhada em qual decreto? No decreto 10.502. 502. Ok, só para relembrar. Quem assistiu o Gambito da Rainha poderia fazer pequenos comentários para nós, por favor. Eu assisti, professora, todinho, eu me interessei logo pelo nome, eu pensava que era uma coisa, era outra. Enfim, mas quando eu comecei a assistir, eu amei, porque é muito intrigante a capacidade da menina de superar o infortúnio dela de ficar sem a mãe, levando o contexto que ela tinha de vida com a mãe, toda essa bagagem ela levou com ela ao longo da vida, e que ela se destacou lá no orfanato onde ela estava, e ainda teve o efeito da droga que ela fazia uso, que primeiro a escola começou a dar, o orfanato começou a dar para ela, e ela ficou viciada nessa droga, né? E a droga fazia ela ter visões
sobre o xadrez, que ela mostrou alta habilidade no xadrez, ou superdotação no xadrez. Ela, desde pequenininha, mostrou interesse e se desenvolveu, mas ela foi se superando a cada encontro, ela foi aprendendo mais, ela foi desenvolvendo novas técnicas, foi fazendo leituras e mais leituras, aprendendo com os que já eram mestres e se destacando, né? Mas toda essa vida dela aí, ela teve que enfrentar também resquício da vida anterior dela, trazendo essa bagagem consigo, ela foi se superando, né? Então, essa superdotação dela era no xadrez, mas também ela se destacava nos estudos, de um modo geral, sobretudo a matemática. Ela tinha uma memória muito boa, ela guardava tudo. Números, ela sabia calcular com muita facilidade, né? E aí, ao final, ela supera o vício com o remédio, né, e ganha o título que ela sempre almejou, o principal título de ser campeã mundial, se não me engano, lá da Rússia, alguma coisa assim. Sei que ela termina alcançando o objetivo dela. Então, uma pessoa, mas só que ela fraquejou muito, ela teve um momento de ir até o chão mesmo, lá no fundo do poço, porque ela se viciou em álcool, e aí teve todo esse conflito, né? Mas depois ela se superou com a ajuda dos amigos também. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Ótimo, Josilene, você fez assim um resumo perfeito da série. Mais alguém gostaria de complementar alguma característica do que nós comentamos dos conceitos de altas habilidades e superdotação comentado na aula anterior, no encontro anterior? Alguém gostaria mais de ampliar o pensamento da Josilene? Eu acho que a Raquel falou bem, né? Mas, assim, colocando... Eu pensei... Foi Raquel, desculpa, gente, foi Raquel Josilene. Foi Raquel. Ô, Raquel, desculpa, Raquelzinha. Eu estava lendo aqui Josilene com o microfone ligado e fiquei atenta, tá, Raquel? Então, a Raquel, corrigindo aí. Gente, desculpa. Eu pensava que era um filme, quando eu fui assistir era uma série. Aí fiquei até tarde assistindo, mas maravilhoso. Assim, eu acho que ele retrata bem, né, essa questão das altas habilidades. Ela, principalmente, que tinha essa habilidade com a matemática e o xadrez. E o que a gente pode colocar também na questão da convivência, né, ali, que ela teve um exemplo que foi a mãe, e não foi um exemplo tão bem na vida social dela, né, que a mãe era alcoólatra, e ela acabou também seguindo esse caminho, mas ela soube superar diante do xadrez, né, que ela tinha aquela habilidade ali no xadrez, ela conseguiu superar no final, né, muito, a história bem contada, que ela conseguiu ser campeã mundial, principalmente na Rússia, que era o lugar que ninguém tinha conseguido ainda se superar ali e ganhar dos russos, e ela superou nesse momento ali na Rússia. Então, assim, foi o patamar da história que ela conseguiu alcançar. O objetivo. Ok, Amélia, isso? Agora eu estou certinha. Amélia, obrigada pela contribuição. Raquel, obrigada pela contribuição. Então, o Gambito da Rainha vai ser o nosso pano de fundo do trabalho de hoje. Que bom que vocês assistiram, tá? Nós vamos ver também as características de precocidade e de prodigiosidade no Gambito da Rainha na Beth, tá? Ela é precoce. O meio social, que nós falávamos anteriormente, a condição do meio social, ele não influencia muito, ele é um meio que não é favorável, ele é vulnerável, mas ela tem aquela pessoa que trabalha lá na escola, né, que é uma pessoa que trabalha, que não é nem um professor, na verdade, que ensina, é um senhor que trabalha na escola, que presta serviços gerais, ele que ensina, e é alguém que ela traça uma relação afetiva, um pouco de relação afetiva, porque essa questão também, ela é muito difícil nessa parte da introspecção, da afetividade, ela tem um comprometimento, talvez em consequência
dessa mãe que ela perdeu muito cedo. E nós vamos perceber também que a mãe dela tem características de altas habilidades, mas é muito vulnerável emocionalmente. É uma característica que nós percebemos nos jovens e crianças com altas habilidades e superdotação com essas características, a vulnerabilidade, às vezes na questão emocional. Então, a gente vai ver isso muito presente na Beth. A gente vê também essa memória que a menina ressaltou aqui, a Raquel, a memória lógica dela, que é fotográfica, que ela consegue fotografar na memória todos os livros de xadrez. A leitura é algo que ela devora livros, isso desde bem na tenra idade, já lá no orfanato, naquele espaço. Ela tem aquela amiga que ela não considera amiga, mas que depois elas reatam a relação de afeto, não é? Mas ela tem muita dificuldade na relação afetiva, mas ela cresce, né? Enfim, ela tem outra perda que é a mãe, depois ela ganha a família adotiva, mas ela perde novamente, então são muitas perdas, mas ela não perde o foco. Então, nós vamos, depois analisando dentro da tríade das altas habilidades na teoria do Resule, a gente vai perceber que ela tem habilidade acima da média, essa característica é fortíssima e está assim, bem visível, ela tem muita criatividade e ela tem envolvimento, sim, com a tarefa no momento que ela foca e nada tira ela do prumo de buscar ser campeã. E tem a questão do gênero também. Ela vive no meio masculino, que são pessoas jogadores, e às vezes eles não aceitam isso muito bem, mas ela vai embora, ela supera tudo isso. Então, essa relação meio assíncrona com as pessoas que ela convive, né? Ela tem essa dificuldade de relacionamento, mas no final ela consegue o intento maior dela, a intencionalidade maior, que é ser campeã e na Rússia, como a Amélia e Raquel narraram. Mas a gente vai perceber bem pontual as características de prodígio e de precoce na Beth, ok? Então, a gente vai estar sempre voltando um pouquinho ao filme, à série, no decorrer da nossa fala de hoje, tá? Então, vamos em frente. Nós vamos começar, só para falar um pouquinho do que vamos fazer hoje. Já fizemos a primeira parte de acolhimento, a memória da atividade que ficou anterior, para a gente perceber a precocidade, a prodigiosidade e outros talentos das altas habilidades, diante do conteúdo que nós vimos. E hoje nós vamos ver um pouco da parte legal das políticas educacionais e vamos ver também as práticas pedagógicas e o programa NAS. Então, o programa NAS no Brasil e as práticas pedagógicas do NAS e, de modo especial, do NAS Joãozinho 30, em São Luís do Maranhão, tá? No nosso estado. Então, é isso que está planejado para hoje, ok? Vamos lá. Vamos à nossa tela. Já está para a tela, professora. A senhora vai dizer, a senhora está visualizando, está em política educacional brasileira. É isso mesmo, mas eu não estou visualizando aqui, Alderico. Não está mostrando para vocês? Não. E os demais estão? Tá, peraí. Os demais estão visualizando? Não, né? Não. Acho que agora vai, peraí. O João também não está vendo. Desculpa, João, não estava transmitindo. Acho que agora vai. Foi? Foi, agora foi. Sim. Então, vamos para a próxima. Essa aqui nós já vimos bastante, era só para situar. Nós vamos começar com a Declaração de Salamanca, que é em 1994. Tá. Aliás, antes dessa tela tinha uma dos direitos, não tem uma anterior? Acho que tem, Alderico, volta. Isso, Declaração Universal, essa. Declaração, vai, essa aqui, parou. Ok. Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Vamos começar bem por aqui, tá, gente? Para situar a parte legal. Então,
Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, diz que todo ser humano é um elemento valioso e qualquer que seja a idade, sexo, idade mental, condições emocionais, antecedentes culturais que possui o grupo de nível social ou credo que pertence, seu valor é inerente à natureza do homem e às potencialidades que traz em si e que todo ser humano, e em todas as suas dimensões, é o centro e o foco de qualquer movimento para a sua promoção. Princípio esse que exige uma ação integrada de responsabilidade e realizações pluridimensionais. Todo ser humano tem o direito a reivindicar condições apropriadas de vida, de aprendizagem, de ação, de desfrutar a convivência condigna e de aproveitar as experiências que lhes são oferecidas para desempenhar-se como pessoa e como membro de uma sociedade. Isso está lá declarado na Declaração do Direito Universal do Homem. Daí, então, a gente vai puxar o gancho para a Salamanca. Vamos lá para a Salamanca. Próximo. Tá. Pronto, já está. Vamos lá para Salamanca, tá, gente? Vamos lá para Salamanca, na Espanha, tá? Nesse Conselho de Salamanca, das Nações Unidas, em 1994, década de 90, tá, gente? Vamos voltar o tempinho um pouco, tá? Estamos na década de 90, e lá em Salamanca, na Espanha, foi num congresso que teve, ou seja, num seminário, vamos chamar assim, que é algo que está mais, mas foi uma conferência, né? E lá disseram que teria que ser incluída as crianças com deficiências ou superdotadas, crianças de rua, crianças que trabalham, crianças de populações remotas, crianças com minorias linguísticas, étnicas culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. Então, na verdade, a Declaração de Salamanca, tá? Depois desse grande encontro internacional de educação da década de 90, e olhando a condição dos países da América Latina, onde está situado o nosso Brasil, foi visto a questão dessa população vulnerável em diversas modalidades e viu que era necessário uma tomada de decisão. É nesse cenário que vai ser construída a LDB, a nossa LDB, que era a nova LDB que foi construída em 90, ela foi construída nesse cenário, e essa década ela foi considerada a década da educação. Então, essa declaração de Salamanca, ela vai, assim, ser um instrumento de conquistas, ou seja, de impulsionamento para a educação brasileira e de outros países da América Latina. Daí, então, nós vamos ver a LDB. Próximo espelho. É nesse cenário, como eu já falei, que a LDB vem para nós, 93, 94/96. Então, cabe ressaltar que, nesse momento, só para situar politicamente, quem está no comando do nosso país é FHC, e FHC, ele tem muitas decisões na educação e muitos documentos que vem a LDB, vem o Plano Nacional de Educação, vem as diretrizes e vem a BNCC, que agora está sendo discutida, remodelada, ela também vem nessa época. Então, isso era necessário, é tudo conquista da Conferência de Salamanca. Foram decisões que foram tomadas nesse momento e que eram necessárias para mudar a educação brasileira. Nós ainda estávamos com a 5692/71, nós estávamos com uma lei de base educacional da década de 70, tá? Então, nós já estávamos na década de 90, 20 anos depois, que nós vamos ter uma nova LDB, ou seja, uma nova Lei Diretriz de Base da Educação Nacional. Então, o que ela trouxe de conquista para a educação especial? Ela entende que a educação especial, para efeito da lei e da modalidade da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Aqui está portadores, gente, porque é o termo que está na LDB, tá?
Esses termos já mudaram, mas o registro ainda na LDB está dessa forma. Então, esse aqui, ele foi fotografado de lá, por isso o termo portador, que é o que está escrito nessa nomenclatura de LDB, que era o pensamento da época. Cabe ressaltar, porque vocês vão falar assim, portadores, não se usa mais esse termo, mas nesse momento o termo utilizado era esse, ok? Só para esclarecer. Então, a LDB, ela é um documento de avanço, né? São avanços inegáveis. A gente olhando para trás, assim, mas tem muita coisa que não foi, essa lei não está contemplada na LDB. Mas nesse momento, depois da década de 70 para 90, e que nós saíamos de um período militar, estávamos no período de democratização brasileira, era um avanço imensurável para o nosso país, tá? Então, essa educação, ela começa a ser garantida em salas de aulas regular, a partir daí, né? As matrículas começam a ser abertas, e é um direito a criança com deficiência vir para a escola, vir para uma sala de aula regular, daí começa a grande discussão, porque as políticas vêm, mas as condições de estrutura e de formação da classe de professor, às vezes, nesse momento, está ainda muito sem preparo, porque até então, nos nossos cursos de educação, nós não tínhamos cadeiras, nem disciplinas que falassem sobre esses assuntos. O currículo tinha uma outra base, mas a LDB vem e propõe uma nova estrutura e um novo pensamento para as salas de aula no Brasil. Vamos para a seguinte. Aqui nós vamos ver outra resolução, que é de 2001, e aqui nós já vamos ver que ele vai falar das altas habilidades, considerando os educandos com necessidades educacionais especiais e que durante o processo educacional apresentarem altas habilidades de superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente os conceitos, procedimentos e atitudes. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização as suas classes comuns. Atividades que favoreçam o aluno que apresenta altas habilidades de superdotação, aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em salas de recurso e ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para a conclusão em menor tempo da série ou etapa escolar nos termos de artigo. Daí, gente, também está determinado a questão da aceleração, que é muito discutida hoje para as pessoas que desenvolvem num período mais curto de que o período que é proposto para os segmentos de educação básica com 5 anos, 4 anos e 3 anos no ensino médio. Então, aí abre esse precedente para a gente discutir e repensar na questão da aceleração. Vamos em frente? E a LDB 9394/96, em seu artigo 59, ele diz que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido à conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, aqui é legal, a parte legal para a gente falar da terminalidade para os déficits e da conclusão, né, para a aceleração para aqueles que têm os déficits. A gente tem uma pesquisadora que ela chama déficits e EFs, que são as pessoas que têm uma deficiência de aprendizagem e as que têm uma eficiência na aprendizagem. Então, aqui também a LDB já traz esse precedente de forma legal. Vamos em frente? Aí vem o Plano Nacional de Educação de 2001, tá? E ele também, lá no 33, ele vai estimular a instituição de ensino superior a identificar na educação básica estudantes com altas habilidades intelectuais nos estratos de rendas mais baixas, com vista a oferecer bolsas de estudo e apoio aos prosseguimentos de estudo.
Então, isso aqui é uma forma de estimular aquelas pessoas de baixa renda, que estão em situação de vulnerabilidade, que as universidades tenham projetos para estar trabalhando, né? Isso ainda no Brasil é algo muito frágil, mas já acontece em alguns estados. Vamos em frente? Esse decreto de 2008, já chegamos em 2008, vemos lá da década de 90, estamos fazendo um passeio pelas décadas na parte da legalidade, e aqui já vai falar que a União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos estados, Distrito Federal e dos municípios, na forma de decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculado na rede pública de ensino regular. E considera-se o atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizado institucionalmente, prestado de forma complementar e suplementar a formação dos alunos no ensino regular. O complementar é para os alunos que têm os transtornos globais ou têm deficiências intelectuais. E o suplementar é para os alunos que apresentam uma potencialidade, um talento ou altas habilidades, ou característica de altas habilidades. Então, esse decreto, ele vem aprimorar alguns aspectos das leis anteriores e assegurar esse atendimento educacional especializado nas nossas salas de recursos multifuncionais e ou em outros espaços, esse atendimento educacional individualizado à criança, ao jovem adolescente que tenha um transtorno ou que tenha uma alta habilidade. Vamos em frente? E aqui nós vamos ver mais uma deliberação do Conselho Estadual de 2007, que considera os educandos com necessidades educacionais especiais, os alunos com deficiência física, mental, sensorial e múltipla que demandam de atendimento educacional especializado, e alunos com altas habilidades de superdotação e grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos e procedimentos e atitudes. Nós vamos percebendo que os decretos e as leis, esse marco legal, ele está sempre falando do aluno, tanto com altas habilidades, como os alunos que precisam do atendimento educacional especializado na perspectiva de suplementar. Então, tanto suplementar como complementar, o suplementar, na verdade, é o de altas habilidades, que é um suplemento, e o complementar é o atendimento para os transtornos e deficiências. Então, todas as vezes que os marcos legais falam do suplementar, ele também fala do complementar. Vamos lá? E aqui nós vamos ver a nossa tarefa de casa, nossa atividade, que foi a 10.502, que foi uma lei muito polêmica ano passado, né, que ela ainda está suspensa pelo Dias, né, o juiz, o Teófilo Dias, foi esse, não é? Se eu estou errada, por favor, alguém ajude. Ele foi muita polêmica nos militantes estudiosos, diz que ela foi um retrocesso a toda essa caminhada que nós tivemos de Salamanca para cá, tá? Então, mas ela, eu acredito, vai mais em frente, que aquela está de trás para o começo. Chega mais. Ah, tá. E depois você volta para lá. Então, esse decreto 10.502, ele institui a Política Nacional da Educação Especial, e ela diz que é equitativa, é inclusiva e é com aprendizado ao longo da vida, tá? Nada mais, nada menos, esse preâmbulo da 10.502, ele vem lá da Coreia do Norte, do último encontro, depois Salamanca. Outra conferência internacional ocorreu, parece-me que a cidade é Itaechum, mas aí depois vocês vão confirmar nas redes, mas foi na Coreia do Norte, numa cidade da Coreia do Norte, em 2015, reuniram novamente para fazer essa avaliação de Salamanca para cá, tá? Já tinha tido a Tailândia, que foi onde saiu depois veio Salamanca, e a Coreia do Norte reuniu novamente com todos os países
da América Latina, para perceber como é que estava essa questão do desenvolvimento educacional dessas classes que nós vimos de vulnerabilidade, que está lá na LDB como modalidades educacionais para os índios, para os jovens e adultos, que ao longo da vida, que hoje a gente já tem essa perspectiva de falar na educação na andragogia, que não é só para jovens e adultos, mas essa educação ela é ao longo da vida para quem não teve oportunidade. Isso também está decretado no marco legal. Então, lá na Coreia do Norte, discutiram sobre essa questão da equidade, da questão inclusiva e da aprendizagem ao longo da vida. O decreto copiou de lá e fez o preâmbulo, tá? Tem muitas discussões, nós não vamos entrar no mérito político e nas discussões. O decreto vai ser viabilizado a qualquer hora, talvez vai sofrer emendas, nós estamos numa situação do país muito vulnerável e com outras questões, outras demandas a nível nacional, inclusive da saúde pública, da questão sanitária, então tem muitas questões hoje, e essa discussão ainda não foi aberta novamente. Mas lá nesse decreto, ele tem um oferecimento a esse público, ele vai ratificar o oferecimento da educação a esse público de altas habilidades e dos alunos com transtornos globais e com deficiências, tá? Ele vai assegurar lá os planos individualizados, os planos educacionais individualizados, que era uma discussão há muito tempo, e que quem trabalha em sala de recursos sabe que é uma necessidade, porque cada aluno, para além das suas questões emocionais, eles têm questões de aprendizagens únicas das suas conquistas e do seu desenvolvimento. Então, todos os alunos devem ser olhados com uma forma bem individualizada. Mas esse público das altas habilidades e o público do atendimento suplementar, ele deve ter um olhar bem maior, bem mais apropriado, bem mais minucioso para o seu desenvolvimento. Daí porque a necessidade da sala multifuncional, das salas de recursos, que vão fazer esse acompanhamento individualizado e estimular as capacidades neuronais, emocionais e de aprendizagem desse público, tá? Então, aqui no artigo, diz que a União, em colaboração com as outras instâncias, nível federal, estadual e municipal, ela se propõe a dar esse atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência e com transtornos globais e com altas habilidades. Eles estão reafirmando esse propósito, tá? E mais na frente nós vamos ver o público-alvo. Pode passar para cá, para o próximo. Isso. Não. Público-alvo, isso. O público-alvo, os educando com altas habilidades ou superdotação, que apresentarem desenvolvimento potencial elevado em qualquer área de domínio isolado ou combinado, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. Então, aqui nós já estamos determinando só para o público das altas habilidades e superdotação, tá? Então, lá no 10.502, ele tem um item que vai falar especificamente das altas habilidades. E a gente reforça que o capítulo 3, lá, está descrito que os educandos com altas habilidades ou superdotação que apresentarem desenvolvimento potencial elevado em qualquer área de domínio, isolado ou combinado, criatividade e envolvimento com as atividades escolares, eles são considerados público com característica de altas habilidades e superdotação. Isso aqui está baseado no referencial teórico de Resuli, que a gente viu anteriormente, né, que nós já analisamos. Então, aqui é como se fosse o Resuli é que vai reafirmar, que é o pano de fundo, que é a teoria que sustenta a proposta do trabalho de altas habilidades e superdotação no Brasil, para o MEC, né?
E nós vamos ver que os serviços e que a criação dos centros de atividades de altas habilidades e superdotação. Nós chamava, no Brasil, foi criado os centros de altas habilidades, e nós vamos ver como isso ocorreu, tá? Na verdade, a criação do programa NAS, podemos ir em frente. Aqui nós vamos ver que isso aqui ainda é do 2009, era antes do 2000, volta só um pouquinho. Volta essa próxima. Essa aqui não, a mesma, Alderico, por favor, a 2009. Esse aí concluiu. Gente, nós vamos voltar essa aqui mas vamos tentar não nos desorganizar no pensamento. Depois desse aqui, nós estamos em 2009, e depois que nós vamos voltar para 2020, que é o decreto, tá? Então, só concluindo 2009, que ainda é parte do Conselho Nacional de Educação e da Educação, do Conselho de Educação Básica, a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica de 2009, que foi publicado nessa seção 1, tá? Que os alunos com altas habilidades de superdotação terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito das escolas públicas de ensino regular, em interface com os núcleos de atividades para altas habilidades de superdotação e com as instituições do ensino superior e institutos voltados para o desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. Tá? Esse 2009, os NAS foram criados em 2006, tá? Então, aqui ele só vem reforçar essa política que ela já está em vigor a nível nacional, certo? Essa resolução de 2006. E o decreto agora de 2020, ele vem novamente reformular, ou seja, sintetizar todas essas questões com esse novo olhar e essa nova discussão dos teóricos do Brasil com as necessidades de reafirmar. Claro que algumas questões ficaram soltas, algumas ideias não foram contempladas, certo? E, por isso, tem uma nova discussão em cima do decreto. De qualquer forma, o trabalho do NAS a nível nacional, ele começa com essa necessidade de um olhar diferenciado a esse público que tem característica de altas habilidades e superdotação, certo? Aqui, nós concluímos essa parte da política educacional da base legal, certo? E vamos entrar agora no trabalho do NAS, tá? Nas políticas já voltadas para a prática pedagógica do programa NAS, certo? Bem aqui, a gente dá uma paradinha e vê se alguém tem algum complemento nessa parte de legalidade. A parte política dessa lei, ela tem uma fragilidade muito grande, já houve uma discussão bem grande dos militantes. Então, a fragilidade da parte legal, ela está sendo discutida, mas a minha questão aqui deu entendimento dessa trajetória de 90 para cá, até a gente chegar em 2020, para a gente compreender um pouco por que as salas de atendimento educacional especializado, por que o programa NAS, tudo bem? Até aí nós comunicamos? Alguma pergunta, gente? Nilza abriu o microfone, mas está dando microfonia, Nilza. Se você puder escrever no chat, a gente lê aqui para a professora. Você escreve, aí a gente faz a leitura aqui para a professora Vicência. Eu adorei esse nome, bem espanhol. É um espanhol... a fusão do espanhol com o italiano, eu esqueci o nome dessa língua, que já é uma língua antiga, como o latim.
Vicência. Alguém, gente? Alguma pergunta? Lembrem que vocês deram políticas no primeiro módulo. A gente passou por algumas coisas, mas especificamente sobre superdotação a gente não trabalhou. A gente falou das políticas gerais lá do século XV até o século XXI. Foi tudo muito amplo. Fizemos uma linha do tempo, mas agora é a hora de tirar dúvidas específicas. Vicência, eu fiquei na dúvida aqui é na Cristina que está falando. No slide que tem falando do decreto 6.571 de 2008, né? Esse decreto ele já foi revogado pelo 7.611 de 2011, né? É porque meu microfone estava travando aqui, aí eu não ouvi se tu fizeste a correção. Já teve uma revogação desse primeiro decreto. Ana Cristina, obrigada. Eu só coloquei como, só para a gente fazer a análise, como as políticas vêm, que elas vão se ressignificando no decorrer do tempo, mas que elas vão se remodelando. Mas muito obrigada por fazer a correção, tá? Ele veio mais como só para a gente rememorar a caminhada e valorizar o que temos, porque às vezes a gente acha que o caminho ele é curto, mas ele é longo, ele vem e vai, e a gente vai remodificando com os novos panoramas. Valeu aí, tá? Se tu quiseres fazer uma complementação, tudo bem. Só relembrando aqui a galera. Nós falamos dessa revogação no módulo de políticas educacionais. Eu não queria entrar em detalhe porque eu sabia que a Vicência estava tendo uma provocativa com isso. Então, ela colocou especificamente para dizer o que foi feito na construção da linha do tempo. Pelo menos eu entendi assim. Sim, e aí eu acho que acabou passando batido essa questão da revogação, mas nós falamos isso no primeiro módulo. Porque travou para mim, aí eu fiquei sem entender se ela tinha falado. Aí eu anotei aqui para perguntar, mas está tranquilo. Mas foi excelente a observação. Prestou atenção no módulo de políticas. Só a Cristina que prestou atenção, viu, gente? Vocês não prestaram atenção. Sobre essa política. É para a gente perceber, né, como a linha do tempo vem, algumas leis vão, que o decreto, né, a gente diz que o decreto, mas o decreto ele não é algo que vai perdurar sempre, né, ele é remodelado, né, ele algumas pessoas, ele cai também, né, ele cai, alguém derruba, vai, enfim. Mas, mais alguma complementação? Eu estou aguardando a Nilza escrever no chat a consideração dela. Assim que ela fizer, a gente lê no final, então. Podemos continuar. Podemos continuar? Então, Podemos. Tudo bem, gente? Vamos passar para outra parte, sair do marco legal. E agora vamos para a parte pedagógica, tá? Vamos ver a questão das políticas voltadas para a criação do NAAS. Aqui nós temos algumas características dos alunos com altas habilidades de superdotação, que alguém perguntou assim, professora, como é que a gente identifica, o que a gente vê? Tá aqui, alguém no encontro passado fez essa observação. Então, aqui, geralmente, né, porque nada é consolidado, no humano tudo é muito flexível, às vezes veio, às vezes não é, mas geralmente a natureza humana nós vamos observar nas pessoas com características de altas habilidades de superdotação. Na questão da personalidade, nós vamos ver que essas pessoas, elas são críticos de si mesmo e dos outros, são sensíveis à justiça, são independentes, irritam-se com a rotina, os questionamentos de regras e autoridades, são perfeccionistas, têm um senso de humor bem desenvolvido, têm uma intensidade nas ações, têm um alto grau de energia, né? Vive no 300, ligado naquela 320 ao máximo, e são persistentes. Então, essas características de personalidade, algumas a gente percebeu no Gambito da Rainha Annabeth, né? A gente vai percebendo algumas dessas características de personalidade. Daí porque assistir a série. Nós vamos ver essas características bem acentuadas na Beth. E as características intelectuais, grande atividade imaginativa, associação rica de imagens,
uso frequente de imagens e metáforas, pensamento lógico, interesse por atividade de resolução de problemas, preferência pelo trabalho independente, interesses diversos, grande bagagem de informação sobre temas de seu interesse e habilidade de leitura e escrita na mais tenra idade. E linguagem precoce, tá? Essa oralidade, essa fala bem articulada, vocabulário rico. Então, aqui são algumas características intelectuais e de personalidade da pessoa com características de altas habilidades e superdotação. Vamos em frente. E agora nós vamos falar do modelo de enriquecimento curricular utilizado no Brasil no programa NAAS. NAAS é Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação, tá? É um programa do MEC, tá? É um programa que tem um documento orientador para todos os estados do Brasil e que foi implantado nos estados. Quase todos os estados do Brasil, eles dinamizam esse programa, exceto Minas Gerais, que trabalha com altas habilidades e superdotação, mas trabalha numa outra perspectiva teórica, e parece-me que tem um outro estado que também não segue essas orientações do programa de acordo com a teoria de Risula, tá? Risula, ele esteve aqui no Brasil virtual, no congresso ano passado, no Combrage, e aí essa aqui foi uma das falas dele. Ele já é um senhor de mais de 80 anos, ele é um psicólogo, e como eu falei no anterior, ele tem um centro nos Estados Unidos, onde ele atende, que é um atendimento educacional especializado, alunos com altas características de altas habilidades e superdotação, e o público-alvo dele é essas crianças com mais vulnerabilidade ou de um setor social que não são muito promissor. Então, ele tem imigrantes, tem crianças negras, tem meninas, é o público mais vulnerável que ele atende. E uma das falas do Risula nesse congresso ano passado, ele se referindo aos professores, ele diz que os alunos seguem líderes que eles gostam. Por isso, os professores têm que saber liderar e ser líder para despertar essa atenção e curiosidade dos alunos. E falemos um pouco do programa do NAAS para o Brasil, tá? Então, esse programa implantado em 2006 no Brasil, ele visa trabalhar ou identificar esse público com altas habilidades e superdotação, tá? Onde é que está esse público? Esse público está nas escolas, está nas redes privadas de ensino, na rede estadual, na rede municipal, na rede federal e nas universidades já em outro nível, certo? E como identificar esse público? Como a gente chegar até esse público? Esse é o trabalho do programa NAAS. Então, esse programa, baseado nessa tríade de Risula, ele vai observar as características desse aluno, dessa criança, desse jovem, dessa adolescente, nessa perspectiva de se ele tem o envolvimento com a tarefa, se ele tem habilidade acima da média, se ele tem criatividade. Vamos em frente. Aqui, nós vamos ver alguns mitos sobre as características de altas habilidades e superdotação. Superdotação é um fenômeno raro, sendo muitas das vezes associado à genialidade, né? Então, não é um fenômeno tão raro, certo, gente? Nós vamos encontrar pessoas adultas, crianças, jovens com características de altas habilidades. Supervalorização de fatores genéticos, subestimando o papel do ambiente para o desenvolvimento de habilidades e competências. Segundo Risula, o fator genético ele interfere, mas ele não é preponderante. O meio social ele vai ajudar em demasia o talento desse jovem, desse adolescente ou dessa criança. O potencial superior desenvolve-se apenas em contexto de nível econômico
de nível socioeconômico médio ou elevado. Não. O nível ele é mais propício, sim, tá? Esse potencial superior. Mas ele pode ser desenvolvido em outras instâncias de meio social, tá? Então, a superdotação é o sinônimo de hiperatividade? Não, não. Às vezes, o superdotado, a pessoa com característica de altas habilidades de superdotação, ele tem um quadro de hiperatividade, nem sempre. Superdotado constitui um grupo homogêneo em termos cognitivos e afetivos? Também não. Tá? Ele é um grupo bem heterogêneo. Superdotado sempre apresenta um excelente rendimento escolar em todas as áreas? Também não, certo? Então, o superdotado, geralmente, é essa a ideia. Até alguém comentava no encontro anterior que achava que o superdotado, que a pessoa que tem características de altas habilidades, ela é bom em tudo. Não, nem o ser humano é bom em tudo. Os talentos, eles são numa área específica. É claro que isso é requisitos daquela questão que nós já vimos, da genialidade, quando os termos de QI, eles diziam que um QI é altíssimo, um gênio, um super dotado, ele teria que ser um super em tudo. Na verdade, nessa outra perspectiva, depois das outras orientações da psicologia, e mais nessa perspectiva sistêmica, onde a gente analisa o todo do ser, nós vamos perceber que o humano ele pode ser bom em uma área, ou em 2 áreas, ou em 3 áreas, mas em tudo, em todos os aspectos, ele não tem habilidades. Por isso, então, esse olhar nosso, ele muda para esse público, certo? E é essa a nossa proposta de estar visualizando nas nossas salas de aula. E daí, então, nós vamos trabalhar, vamos ver um pouco as áreas de desenvolvimento. Vamos em frente. Nós vamos chegar no enriquecimento curricular, que é a proposta do NAAS, né? O NAAS, ele tem a proposta de fazer o atendimento educacional especializado de forma suplementar, tá? Enquanto que o atendimento complementar para os alunos, para aquele outro público que tem os déficits, nesse público das deficiências, ele vem com um atendimento suplementar no modelo de enriquecimento curricular, tá? Às vezes, pensamos que esse público, ora, se esse aluno tem características maiores, ou se ele é superdotado, ele pode aprender sozinho, ele é o bonzão, ele aprende tudo, não é assim não, tá? Esse público, ele também precisa de acompanhamento na sua dinâmica, na sua rotina, precisa de estímulos, tá? Para ele desenvolver esse talento. E a proposta do NAAS é esse trabalho individualizado, ou em salas de recursos multifuncionais, ou no espaço. Aqui no Maranhão, nós temos um espaço, que é o núcleo Joãozinho 30, que é denominado Joãozinho 30, que fica ali na Coab, do qual eu faço parte, certo? E nós temos uma equipe que trabalha com as escolas. Como nós desenvolvemos esse trabalho? Nós vamos até as escolas, no caso da rede pública, estadual, mas também tem a rede municipal, que tem o CAAS, que é o Centro de Atividade e Habilidade do município. A Ione está trabalhando com outro grupo, em outro horário, tá? Inclusive, nós planejamos juntas. E ela é do CAAS, do Centro de Altas Habilidades do município, e eu estou o NAAS. O NAAS, ele está ligado à rede pública de ensino estadual, tá? Os professores que fazem parte do NAAS são professores da rede estadual de educação e acompanham esses alunos no contraturno da escola. Os alunos que são atendidos no NAAS, eles estão todos matriculados na rede regular de ensino, em um turno
e no contraturno eles vão para o NAAS, para o atendimento educacional especializado. Agora, com o ensino remoto, nós mudamos um pouco a dinâmica, mas continuamos atendendo de forma remota. E aqui, essa demonstração são dos atendimentos do ano de 2020 da forma remota. Então, aqui nós vamos observar esses alunos que vêm para nós nas áreas de conhecimento, que elas podem ser acadêmicas. As áreas acadêmicas são as que estão ligadas ao currículo de ensino, no quadro de língua portuguesa, matemática, ciências biológicas e ciências sociais. Eles podem ter um talento na área acadêmica, ou eles podem ter um talento em áreas artísticas ou em liderança, certo? Ou eles podem ter um talento em uma área isolada, ou eles podem ter nessas áreas combinadas. Eles podem ter um talento na área acadêmica e nessa área de talento artístico, certo? Então, a área acadêmica são as disciplinas curriculares, e a área desse talento mais voltada para a área artística pode ser na área de dança, de música, de artes plásticas e também de liderança, essa capacidade inata que algumas pessoas têm para liderar. Isso está bem claro nas múltiplas inteligências do Gardner que nós vimos no encontro anterior, que nós discutimos. Né? Essas múltiplas inteligências que vão ecoar nos múltiplos talentos. Então, aqui são atividades diferenciadas que foram realizadas no ano de 2020, nessas áreas de conhecimento. No NAAS, nós temos alguns grupos de pesquisa, nós denominamos de grupo de enriquecimento curricular, e os grupos que nós temos hoje, que pesquisa a língua portuguesa, na parte de literatura e poesia e linguagem verbal. Nós temos o grupo da matemática, que pesquisa matemática, robótica e xadrez. Nós temos o grupo das ciências biológicas e sociais, que está ligado à biologia, à geografia e história, mas na área acadêmica. E nós temos a parte de música. Vamos mostrar até um vídeo no final de uma aluna talentosa da área de musicalidade, as artes plásticas, as artes cênicas e a dança, que são os talentos. Aqui nós temos além da pesquisa que vem todo ano, pode deixar na tela anterior. Além da pesquisa que vem no decorrer do ano, onde o aluno ele vai fazer um trabalho que no final do ano nós vamos denominar de mostra talentosa, e ele vai apresentar o seu trabalho individualizado em um momento para a comunidade do NAAS, ou uma externa. Geralmente, as artes plásticas, ela apresenta uma... Tá, desculpa que eu perdi a conexão aqui. Voltou, gente? Tudo certo? Tá. A parte da musicalidade também faz outra exposição com os alunos talentosos na área de música. Dança também, geralmente, antes da pandemia, nós fizemos um musical, onde os alunos, nós apresentamos em um dos teatros daqui de São Luís, os alunos, a gente fez, vamos dizer, um mix, onde os alunos apresentaram os talentos, né? Nos chamamos de mostra, porque eles vão lá para apresentar tudo aquilo que eles pesquisaram, eles materializam no trabalho. Nesse ano, a gente vem trabalhando, já começamos esse trabalho, e estamos dando, assim, uma atenção especial ao plano de ensino individualizado de cada aluno. Então, esse plano, ele é construído com o mediador, o professor que nós denominamos de mediador, porque ele é alguém que trabalha com o aluno,
mas cabe ressaltar que o aluno, como esse currículo nosso, ele é um currículo vivo, e o aluno traz a sua necessidade de pesquisa, aquilo que lhe é prazeroso, aquela temática que ele quer pesquisar dentro da sua área de interesse, e ele desenvolve a pesquisa, e o professor ele vai acompanhar, vai sistematizar, vai fazer o plano de ensino individualizado em conjunto com o aluno e com a família, se for necessário, com as unidades que fazem parte do NAAS, porque o NAAS ele é dividido em unidades. Tem a unidade da família, a unidade do aluno, a unidade de atendimento ao professor, que no caso é que eu estou interligada, que eu faço parte, da parte pedagógica que acompanha o professor, tem a gestão geral e tem o grupo de mediadores, de professores dentro dessas áreas de conhecimento necessária, certo? Então, essa é a estrutura do NAAS. As unidades de atendimento à família, ao professor, ao aluno, a gestão geral e os professores mediadores, certo? E a equipe técnica pedagógica de itinerância que trabalha junto às escolas, acompanhando o aluno passo a passo, trabalhando na formação. É claro que o trabalho ele é interligado, é um trabalho coletivo, mas para a organização didática de cronograma, nós estamos estruturados nessa natureza, certo? Esses anos, na idade de 2006 a 2020, que o NAAS vem desenvolvendo o trabalho aqui no Maranhão, no caso do Joãozinho 30, esse ano nós estamos estendendo, eu acredito, como os outros centros, para os outros municípios do Maranhão. Então, o trabalho ele foi reorganizado, as itinerantes dividiram todos os regionais das URIs do Maranhão, e elas vão acompanhar essas escolas das outras URIs do trabalho que está iniciando. A gente está planejando e vamos ver quais são os frutos que nós vamos colher. Até então, esses talentos que eu estou trazendo aqui, apresentando para vocês, são alunos das nossas escolas da Rede Pública Estadual de São Luís. São alunos que estão nas escolas do Quatraque, da Coab, da Cidade Operária, lá da área do Bacanga, do São Cristóvão, enfim, são talentos que estão em várias escolas da Rede Pública Estadual de São Luís, certo? Vamos em frente. Volta um pouquinho. Ah, tá. Então, aqui são trabalhos dos nossos alunos, como falei, esse aqui é nas artes plásticas, a tela de fundo também é de um aluno. Esse aqui foram os trabalhos que foram feitos no Dia das Mães, tá? Foram produzidos pelos alunos do grupo de enriquecimento Artes Visuais. Aqui o grupo de dança, aqui o grupo da linguagem verbal e aqui da literatura e poesia. Então, isso aqui são trabalhos desenvolvidos por esses alunos talentosos que fazem parte do NAAS, tá? Próxima tela. Certo. Aqui nós vamos dar um intervalozinho, são 10h07, tá? 3 minutinhos de intervalo, vamos ao banheiro, tomar uma água e a gente volta com as considerações, com os questionamentos e as interajudas para aprimorar o assunto, ok? Gente, é 3 minutos corrido, viu? É rapidão, vou complementar aqui, valendo. Vamos aproveitar para dar um recadinho do próximo módulo, Valderito. Então, vamos lá, vamos dar recadinhos, então, recadinhos do coração. Amanhã, o pessoal da tarde não vai ter aula, tá bom? Não vamos ter, porque, por motivos de força maior, nosso formador queria estar com a gente amanhã, não poderá, tá bom? Por conta de uma demanda do Estado. Então, a aula de amanhã foi transferida para quinta-feira, tá bom? Quem é da tarde
vai assistir ou a gravação, que depois nós vamos disponibilizar, ou se puder estar de manhã na quinta-feira, com a turma da manhã, tranquilo. João, depois você vai receber o recado, tá, João? Porque o teu intérprete... Cadê o intérprete dele? Célia vai fazer. Oi, Célia. De novo, vou falar de novo. Amanhã não terá aula. Amanhã não terá aula. Vai ser adiado para quinta-feira o encontro de amanhã, porque o formador, não é, o professor, ele vai estar ausente, ele tem uma outra demanda, né? Então, quem é da tarde vai poder assistir na quinta-feira de manhã ou a gravação que depois nós vamos disponibilizar. Os outros dias do próximo módulo, normalmente, tá? Segue normalmente. Ok, gente? É isso. Não sei se tem alguém aqui da tarde, mas a gente vai colocar isso lá no grupo. Isso. Assinem a frequência, gente. Já colocou a frequência, Ana, aí? Coloquei. Tá, beleza. Assinem a frequência de hoje, aproveita agora o intervalinho, tá faltando só mais 1 minuto e meio para a gente voltar com a professora. Tem mais algum recado, Ana? Não, tô tranquilo. Tá. Então, vamos. 10h10, 10 minutinhos. Certinho. Para o aquecimento, para encerrar na hora combinada, tá? Vamos lá, meninas e meninos. Podemos, professora? Podemos. Eu estou aqui ao teu comando já voltaram. Eu também. Pode começar. Quem gostaria de complementar, de fazer Ana Cristina, João, e quem está acompanhando todos os encontros, que tem essa visão global do que vem acontecendo. A gente está aberto ao debate. João, quer falar alguma coisa? João vai. Célia desligou a câmera. É que eu vou fazer só a fala. Pode começar, João. O que foi falado sobre a questão foi interessante, foi colocado aqui. Peraí, só um momentinho, peraí. Não pode ter linhas retas, né? Então, ele tem que ser tudo. É porque está tendo interferência de outros sons aqui, eu vou tentar desligar, só um momentinho. O que foi colocado aqui pela professora, muito bom. E mais sobre a questão dos alunos, a família. É importante explicar sobre esse tema. As demais esferas, entender sobre os alunos, cada ponto desse, todos compreender. Nos municípios também é importante levar esse assunto para entender, para que eles possam compreender, levar essa palestra e ensinar os demais docentes
para que abre também o entendimento deles. Eu acho que é importante se levar a família, o pai, a mãe, para que demais também tenha essa formação, tenha esse entendimento e entenda sobre cada aluno, cada professor possa aprender. E aí vamos ter um desenvolvimento, vamos compreender. Sabemos que tem, até aqui em São Luís, nós já temos um entendimento melhor, mas tem municípios que ainda precisa se desenvolver com relação a esse ensino, a esse público. Então, é interessante levar essa formação aos demais municípios, aos supervisores, entender sobre essa formação. Tem pastoral lá que também possa receber, tem surdos que precisam ter essa formação, ter essa interação. Muito boa a palestra, excelente, muito boa. Todos conseguiram ouvir, acompanhar? Sim, sim, Acompanhei interessante que sim, eu... João, obrigada pela contribuição, é isso mesmo, a gente tem que estender, então não basta a gente ficar só aqui na capital, mas a gente tem que levar, né, esse conhecimento para os outros municípios, para que eles possam ter um olhar mais minucioso para essas crianças que, às vezes, elas são tão mal compreendidas na sala de aula, porque elas, algumas até evadem, porque a sala de aula ela não é interessante na parte acadêmica, então, às vezes, tem algumas que têm notas baixíssimas em algumas áreas de conhecimento, como matemática ou língua portuguesa, mas elas têm um talento na área de artes ou na dança, e às vezes, ou seja, vamos dizer que a historicidade da educação, ela só via como talento a questão acadêmica, só como habilidade, como competência, se você é um exímio leitor, se você é um exímio matemático, se você, então, as áreas acadêmicas, elas estavam em voga. Por isso, então, a mensura, nessa perspectiva, lá na década de 20 até a década de 50, 60, se focava muito nisso. Mas com esse novo olhar, que o talento ele não está só voltado na área acadêmica, mas também na área de talento artístico, isso abre uma possibilidade bem maior para a gente respeitar as habilidades do ser como alguém que pode produzir em outras áreas de conhecimento. Mais alguém, gente, gostaria de fazer a consideração? A professora? Estão tímidos e tímidas hoje. Ana, eu posso fazer aquele momento com a professora, então? Posso? Tá bom, então, peraí. Professora, tá. A Nilza mandou aqui uma mensagem. Antes do momento, a Nilza disse assim: professora, quando identificarmos alunos com altas habilidades ou superdotação, de que forma proceder? Eles frequentam a sala do AEE? Como aproveitar o potencial deles na escola? No caso, você tocou no ponto que eu tenho uma suspeita, por exemplo, com um sobrinho meu, né? Ele não tem habilidade nenhuma com as matérias da escola, ele não se encontra, ele tem uma preguiça danada de estudar, mas não é uma preguiça, é uma questão mesmo eu desconfio seriamente que o meu sobrinho tem uma alta habilidade ou superdotação. Por quê? Porque dentro do campo da eletrônica, da robótica, ele desponta e vai-se embora. Se ele puder ficar 24 horas dentro desse campo, desse saber, ele vai-se embora. Né? Então, ele sabe construir softwares, ele lida com softwares muito bem. Mas se der um português, uma matemática, uma história para ele estudar, ele já não vai. Né? Então, assim, mas ele tem uma fissura muito grande no campo da robótica. E a gente sabe que não é uma preguiça do estudo, também tem outras coisas misturadas ali, que é preciso fazer um bom diagnóstico, porque aonde ele passou, por onde ele passou, dizem que ele não tem nada.
mas eu desconfio muito dessa questão. O meu olhar ali pedagógico do campo da educação especial sempre está em alerta com ele nesse sentido. Eu ainda não peguei ele para fazer uma avaliação, mas eu desconfio certamente que ele está dentro, principalmente porque agora, vendo vocês falando sempre do Risoli, né, vendo a questão da desconstrução dos mitos da superdotação e das altas habilidades, eu percebo ainda mais agora essa coerência de vê-lo dentro desse campo, né? Eu desconfio muito, eu desconstruí esses mitos, porque a gente aqui carregava muito esses mitos de que para ser um superdotado deveria ser um acadêmico aos 14 anos de idade a entrar em Harvard. E eu acho que não é bem assim. Eu sempre desconfiei isso. Até ontem eu falei o caso, por exemplo, do Aleijadinho. Né? O Aleijadinho é um exemplo muito forte brasileiro que não é falado nas escolas de superdotação e de altas habilidades. O Aleijadinho tinha limitações físicas e construiu capelas inteiras. Ele fez esculturas com limitações físicas. Então, como é que aquele cara conseguia fazer e desenvolver tamanha aptidão para a arte barroca, se ele tinha limitações em movimento, em fala, em tudo, né? E ele tinha um ateliê, uma coisa que não foi colocada nunca na história, é que o Aleijadinho tinha o próprio ateliê, ele não trabalhava para alguém. Ele era dono do seu próprio ateliê e vendia, inclusive, exportava para Portugal. Tem muitas relíquias de Aleijadinho lá em Portugal. Quem já viajou para Portugal, quem vai viajar, vai lidar, eu sonho com isso, de ver as obras de Aleijadinho lá em Portugal, porque tem muita coisa que não é, e lá ele é considerado uma celebridade. Aqui no Brasil não foi, né? Porque ele era preto também, né? Detalhe, né? Pelo fato de ser negro, né? De carregar essa ancestralidade, né? E enfim, isso daí também foi tirado dele. Da mesma forma como vários outros gênios apareceram, mas que não eram acadêmicos, entende? Mas que tinham conhecimento de autodidata sobre aquilo que se propunham fazer nos seus campos de saber. Desculpa ter tomado um pouco do tempo, mas é porque eu me empolguei com a pergunta da Nilza e acabei estendendo isso também, né, daquilo que eu estou lidando atualmente aqui em casa. Mas muito bom, porque é isso que vai corporificar o assunto discutido, tá? O Derico e a Nilza. Mas o que ocorre com essas crianças? Você deu esse exemplo bem pontual dos seus sobrinhos. Geralmente, as nossas crianças com características, quando não são nessa área de língua portuguesa ou na área de matemática, porque o olhar do professor ele é muito voltado para essa área. Então, geralmente, quando a gente chega em algumas escolas, a resposta dos professores... Aqui não tem ninguém com altas habilidades. Aqui tem muita criança com transtorno, com deficiência, com dificuldade de aprendizagem. É isso que está precisando trabalhar. Mas a gente vai encontrando algumas crianças, e eu já trabalhei um período na itinerância, acompanhei uma escola na cidade operária, que tinha uma aluna que ela vivia fora da sala de aula, mas a diretora também de lá era uma pessoa muito afetiva, uma pessoa com um olhar muito voltado pedagógico, e ela sentou e conversou comigo e disse assim, olha, essa menina, ela sai da sala, mas ela desenha muito bem, desenha rápido, os desenhos dela são belíssimos, vocês trabalham com essa linha lá, e aí nós fomos olhar, essa menina, ela tinha um talento exímio para o desenho, para as artes plásticas, mas ela tinha muito comprometimento nas outras. Depois disso, ela se tornou uma leitora, ela desenvolveu a leitura, porque, na verdade, a área dela de potencializar era o desenho para chegar às outras áreas. Porque ela era desestimulada com o processo. Todos os professores que entravam na sala de aula diziam alguma coisa e botavam ela para fora da sala, né? Porque até hoje essa cultura de tirar o aluno da sala ainda existe, por mais que a gente fale essa questão da equidade, dos direitos iguais, né? De uma série de questões, mas continua ocorrendo nas nossas salas de aula. O professor chega e se o aluno atrapalha, ele tira, né? Ele tem 30, 40, então, menos um. Não vai aquela história do evangelho que diz que tem 99 ovelhas, mas você vai atrás de uma que se perdeu. A sala de aula, isso não funciona muito, não é? Uma
é mínimo no contexto geral, então, às vezes, a gente perde talento. Essa menina foi aproveitada, ela já terminou o médio, ela é acompanhada por nós, ela está tentando agora entrar na academia, e ela tem muita vontade, e continua exercitando o talento, tem quadros, tem obras bem diferentes, tá? Ela tem um estilo, um traçado muito decisivo, e ela vem sendo acompanhada. Então, no caso do seu sobrinho, que ele tem indícios de característica para essa área, por mais que ele não mostre na matemática, mas ele tem sim um talento para matemática, porque essa parte da robótica e das eletrônicas, ela sai da matemática, talvez a matemática ela não foi estimulada da forma para ele ascender nessa área de ensino, da forma como ele vem sendo trabalhado, então há um desinteresse, mas você vê que é pontual. O que fazer com uma criança dessa? Se ela estiver nos primeiros anos, até no 9º ano, procurar o CAAS, que ele fica lá no centro, ali perto do Cantinho Doce, aí tem a Ione, né, que é o contato, e se for nessa fase de ensino médio, ou já no nível da academia, de ensino superior, procurar o NAAS, o Núcleo de Altas Habilidades, aqui na Coab, para ser avaliado. Nesse momento, a gente não está avaliando, mas devemos voltar em agosto, certo? Mas não custa nada conversar com alguém, com o nosso gestor, o professor Fabiano, ou conversar com a equipe de itinerante, enfim, procurar alguém e conversar sobre essa criança ou sobre esse adolescente, porque, na verdade, é um talento que precisa ser estimulado e precisa ser acompanhado. E é assim que nós perdemos talentos, porque a pessoa vai se desencantando, às vezes ela é chamada de esquisito, ou que não quer nada com nada, e ela vai passando os anos escolares, conclui a escola, os anos de escola básica, educação básica, às vezes vai para o mundo do trabalho, uma área totalmente diferenciada, e esse talento, ele é minimizado, e algumas vezes até morto. Um dia ele vai lembrar lá na idade adulta assim, mas eu gostava tanto de desenhar quando eu tinha 10 anos, gostava muito de cantar, eu tinha alguma inclinação para a dança, eu tinha, mas eu segui outra atividade, agora eu tenho 30 anos, construí família, tenho que trabalhar, tenho não sei o quê, ficou uma parte da minha vida, e foi um talento perdido. Então, é por isso que tanto seu sobrinho e vocês que estiverem aqui nos ouvindo, tiver alguma situação dessa, ou conhecer um vizinho, um aluno, ou já ouvir algum caso, por favor, procure os núcleos para ser avaliados, né, para ter um olhar mais minucioso para essa criança ou jovem, para que nós não possamos perder esse talento no nosso estado, né? Mais alguém? Danico, cadê você? Foi embora. Foi embora. Deixa eu acho que ele caiu aqui. Vou chamar aqui. Então, enquanto o Alderico vem, só falando, o nosso trabalho também, ele tem intencionalidade de tirar esses alunos da invisibilidade, da visibilidade desse talento. Voltou, Alderico, tá? Mas essas pessoas também, como todas as outras, mas essas de modo especial, elas precisam de um olhar bem afetivo. Ano passado, eu desenvolvi um trabalho com um grupo de enriquecimento de literatura e poesia, que eu chamei de afeto e enriquecimento curricular, para tirar o aluno da invisibilidade. Então, eu desenvolvi com a professora de literatura e poesia, que é uma professora que ela está muito presente com os alunos nessa questão emocional, trabalhando nessa questão intra e intrapessoal, porque esses alunos, às vezes, eles têm muita dificuldade de comunicação, às vezes de rotina, eles se negam a seguir rotina, a cumprir prazos. Então, é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado de perto. E esse trabalho, nós vimos que, no final, nós concluímos que o aluno, quando a gente acompanha com esse afeto e essa questão de apreciação e valorizar
toda a sua trajetória, a gente tem um desenvolvimento bem mais significativo. Daí porque trabalhar o afeto na prática pedagógica. Não só com os alunos com necessidades educacionais especiais, mas com todos os alunos, né? O humano, ele é afetivo e ele precisa dessa relação. Muito bom. Eu consegui entender, eu estava ouvindo, aí depois voltou o meu vídeo, é porque caiu, já está voltando aqui a internet, aí eu estou voltando para o computador. Eu estava no celular e no computador. Vou voltar aqui para o computador e aí eu vou falar contigo uma surpresinha. Voltei. Voltei. Professora, cadê você? Que eu não estou te vendo. Professora, cadê? Eu não estou te ouvindo. Teu microfone está desligado. Estou aqui. Eu desliguei o microfone para ouvir vocês. Eu quero te agradecer imensamente, simbolicamente, porque o teu módulo muito me tocou, pessoalmente falando mesmo, e a sintonia do axé, da espiritualidade, ela bateu muito e tocou meu coração de alguma forma e queria te fazer uma surpresa, né? Uma delicadeza da gente, do CAIS, e também da turma matutina. Os meninos nem sabiam disso, mas sintam-se representados. A gente vai te dar depois, pessoalmente, essa mãe d'água. É uma mãezinha d'água. Obrigada! Porque é uma mãezinha d'água preta também, que você vai ver. Deixa eu tentar tirar aqui e mostrar. Ela tá indo com umas pedras energizantes, porque eu sei que você gosta, então tá indo com quartzo, tá indo com ônix, tá indo com pedra vulcãozinha, tá? É uma mãe d'água, tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui o fundo, porque aí o fundo tá... Porque a tua palestra é acolhimento... Pronto, agora sim. A tua palestra, a tua palestra é acolhimento é maternidade, maternidade é mulher, mulher lembra água, e eu sou da Umbanda, e as Iabás, elas têm muito que ensinar para a gente, porque as águas, elas fluem, né, elas frutificam, elas transformam. Eu também tenho aqui, São Sebastião, tá bem aqui do meu lado. Aqui tem um altarzinho, e eu achei justo te entregar essa eu tenho duas delas, né? Uma vai ficar com você, porque meu coração pediu para te entregar, então é uma mãe d'água. Eu espero que você encontre um cantinho para ela muito especial, espero que ela também te traga muita frutividade, muita prosperidade. É uma senhora mãe d'água, tá aqui, ela está sentada numa pedrazinha do rio. E aí, junto com ela, vão umas pedrinhas que eu sei que você ama. Elas já estão energizadas, tá bom? Tem aqui o quartzo, tem pedra vulcânica, tem o ametista, que eu sei que você gosta também. Então, eu espero que... eu também estou muito emocionado, porque a sintonia foi muito incrível. Então, a gente vai te levar pessoalmente essa lembrancinha. Eu sei que a pandemia não dá para a gente se cheirar, se abraçar, mas a gente vai te deixar aí, tá bom? Vai te entregar. E quero te agradecer por esse acolhimento, por esse afeto que você deu à turma, né? Eu acho que todos aqui foram tocados e sentiram essa energia, essa vibração que você emana, porque educação também é isso, a educação é acolhimento, sobretudo, não é só o amor, não é só falar de vocação, da boca para fora, sem externar isso e sem, de fato, tocar com as suas práticas esse acolhimento. A gente ouve muita gente falar, não, é porque é minha vocação, é minha... E não faz, né? E às vezes é o processo contrário. Então, aqui meu São Sebastião, né, que te proteja aí também,
E vai chegar, viu, a Mãe d'Água. Eu espero que você goste mesmo da lembrancinha, é de coração, ela é coletiva, ela não é do Alderico. Eu conversei com a Ana sobre isso, e aí a gente resolveu, né, fazer essa homenagem para ti, de coração mesmo, e receba essa bênção. Obrigado pelos momentos de acolhimento, né, e dá vontade de assistir todo dia a tua aula, né? Só pelo momento de acolhimento a gente já ganhou o dia. E se alguma vez aqui alguém acordou triste, se animou e ganhou forças e recuperou o fôlego para continuar aqui a jornada da educação, que não está sendo fácil nesse momento de tanto ódio, de tanta coisa cinzenta. Você foi luz, você foi cor para a gente, você coloriu nossas manhãs, certamente, e nos trouxe fôlego para continuar esses desafios no campo da educação, principalmente no campo da educação especial. Muito obrigado mesmo. Agora eu me lembrei que teu nome é catalão. É uma mistura do espanhol com o italiano, que é uma língua morta, né? Já que nem o latim, é uma língua extinta, mas que ainda se fala em algumas regiões da Espanha. Então, Vicência significa valente, né? É a valente da luz, em catalão. Eu fui pesquisar e achei. É isso. Então, você tem sido valente, você tem sido luz, e não é à toa que teu nome foi colocado assim, né? Então, muito, muito, muito mesmo obrigado. E eu nem sei mais o que falar, né? Que ele já fez todos esses agradecimentos, já tirou meu fôlego, né? Já fez cair lágrimas dos meus olhos. Mas é isso mesmo, né? Foi uns dias de paz, aqui de tranquilidade. Eu disse que estava com muito medo desse curso, dessa forma remota, né? Porque é novo para a gente também. Mas desde 2016, essa está sendo a melhor edição desse curso, embora remota, sem os abraços, embora sem os aplausos. Mas tem sido a melhor forma do curso, né? A melhor turma do curso, por conta dos nossos parceiros, de vocês, Vicência, do Alderico, que chegou, caiu de paraquedas, de asinhas batendo aqui no AE, e para nos encantar, né? Com as suas falas. Então, a gente também agradece, eu agradeço muito em nome do Pai, a sua disponibilidade, a sua empatia com todo mundo. Você é cativante, eu falei, quando ela começa a falar, a gente já vai se amortecendo de paz, né? E aí, a gente fica grato com essa manhã maravilhosa que tivemos. Gente, muito obrigada, né, nessa situação holística que nós vivemos, né, nessa junção. Eu tenho, assim, anos de escola católica, eu trabalhei anos de Divina Pastora, que foi meu laboratório de conhecimento, eu trabalhei 27 anos, então, assim, a caminhada... Eu estudei minha vida toda no Divina Pastora. Eu, Derico, então tu me conhece, meu filho. Eu vivia no Divina Pastora, eu morava do lado. Meus irmãos estudaram Divina Pastora, eu não estudei, mas eu vivi lá. Alderico, então você foi da minha época, com certeza, porque eu trabalhei na Divina Pastora de 86 a 2013. Então foi, com certeza, gente. Ai, meu Deus. Você me conhece desde menina, eu lhe conheço desde pequenininho, né? Porque não tem como, os alunos que passaram na década de 80 e 90, todos me chamam de tia. Até hoje, é muito sobrinho que eu tenho. Então, eu trabalhei anos. Então, toda essa questão do acolhimento, ela vem da educação infantil e que a gente não deve perder, né, gente? Porque o humano, ele sempre está... Mas esse grupo, a gente tem uma afinidade muito grande. Eu estive ano passado com vocês. O povo do CAIS é muito querido, e pelo compromisso que faz a educação, a Ana, Nilde, né? Minha amiga Leís, que é minha amiga Diana, minha querida, e Tarcísio, que foi meu professor de Libras, da minha alfabetização no Libras ainda CAIS, na Libras, né, que eu não me dou muito bem com essa área, não é meu talento, né, eu quase fui reprovada. Segui com essa arrastadinha, esse não é meu talento. Alderico é prodigioso na linguagem verbal e na inteligência emocional e na naturalista e na religiosa, né? Tem vários cigarros, Gardner olhar, já vai fazer toda essa triagem.
certo? Vocês me perguntaram assim, como a gente faz triagem, como a gente olha os talentos, é ver o que a pessoa faz e balizar. Estamos balizando aqui esse talento desse rapaz nessa área, e é de inteligência inter e intrapessoal, e na parte naturalista e na parte religiosa, né? Que Gardner, e se vocês me permitirem dividir mais conhecimento, eu me coloco à disposição, assim como eu coloquei no município, de pelo menos fazer uma oficina de dança e teatro com os alunos lá no NAIS. Me chamem que eu vou mesmo. A Ana sabe que eu vou mesmo, sem ônus nenhum. Eu quero ter esse momento com vocês também, que é uma área que eu tenho formação, né? Então, o teatro e a dança são minhas paixões a vida inteira. E aí, se eu puder ajudar de alguma forma, eu quero ir lá no NAIS, viu? Passa o teu contato que eu vou passar para a Soraya, para a nossa professora, mediadora que trabalha com dança, tá, Alderico? Gente, muitíssimo obrigado, foi enriquecedor, aprendi demais, eu aprendi muito hoje, essa parte interior, ela é muito boa, independente da nossa denominação religiosa, a gente acredita num ser maior que nos dá vida, e que a gente tem, não só é corpo, mas a gente é espírito e é verdade, e que a gente é eternizado na nossa história de vida. Então, a nossa contribuição e missão é no setor educacional, para além de questões políticas, a gente é cívico, a gente tem que atuar naquilo que a gente acredita e na forma que a gente sabe fazer. Se o que nós sabemos fazer é isso, além do Alderico que sabe fazer muita coisa, a gente foca naquilo que a gente sabe, fica o pé e vai embora, tá? Um abraço para vocês, certo? Muitíssimo obrigada pelo presente. Eu amei tudo, desculpem algumas fragilidades que elas fazem parte, mas em outro momento, com certeza, nos encontraremos em outros espaços. Vai chegar. Vai chegar a hora, a gente vai estar por aí, já estamos todos vacinados. Amanhã eu vou me vacinar da HN1. E nós vamos embora. Vamos viver muito para contar essa história para os nossos descendentes, tá? E, Alderico, meu nome realmente é isso, né? Vicenza é um nome italiano, é uma cidade da Itália, e aí quer dizer muita vida, que bom que você for pesquisar. Eu, quando era criança, não gostava muito desse nome, tinha muita vergonha, porque é o nome da minha avó, mas agora eu gosto demais e me identifico, e a personalidade da gente, toda a estrutura de força e fé está ligada ao nosso nome, viu, gente? É verdade. Então, o nosso nome é a nossa maior riqueza de simbologia dos nossos antecedentes, principalmente quando a gente herda de alguém que já foi da nossa família. Ok? Muito obrigada, um abraço no coração de cada um de vocês. E até um próximo encontro por aí, em algum lugar. No CAS, no NAI. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Ainda falta a última tela, né, Alderico? Da música, do talento. Pois é, nem foi, mas o vídeo foi. Eu vou compartilhar no grupo para as pessoas assistirem. Ah, tá. Então, esse talento é nosso, do Naás, é uma aluna do grupo de dança. Vocês vão se deleitando deliciando. Vou compartilhar agora no grupo. Musical da nossa aluna, tá? Da Mayra Muzinho, que é um talento na área musical. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Passamos 10 minutinhos, mas faz parte. Tchau, tchau.